Fala, Mário. Cara, contexto, como você fala, é a melhor forma de operar o mercado financeiro. Em muitos indicadores, a noção que a gente tem do indicador de bom e ruim, ele se inverte dependendo do cenário macroeconômico. Um cenário normal, vamos dar um exemplo. Você tem produção industrial, que é excelente para os índices, as empresas estão vendendo mais, vão fechar altos balanços. Beleza, ótimo. Taxa de desemprego veio, veio menor, isso quer dizer que as pessoas vão ter mais consumo. Lembrando, cenário macroeconômico, o contexto da economia está normal. Ou seja, faz com que os índices subam e dólar caia. Vamos falar de mercado americano. No contexto que a gente está vivendo agora, inflacionário, se a produção industrial vem alta, se a taxa de desemprego vem baixa, os índices praticamente não se movem direito. Por quê? Porque o medo de um aperto monetário maior por parte do Fed, num cenário, no contexto, faz com que o dólar suba e o índice caia. O mesmo indicador que fez o movimento oposto em um outro cenário macroeconômico, em um outro contexto, agora faz um movimento totalmente diferente no contexto atual. Então, o contexto macroeconômico é muito importante. É por isso que só um indicador, é só um ou dois, três indicadores, não vai nos dar uma boa sensação de leitura do mercado se nós não soubermos colocar isso dentro de um contexto. A respeito de horas, eu tive o primeiro contato com macroeconomia e fundamentalismo no final de 2018. Início de 2019 eu tirei a minha primeira certificação falando em B3. Início, meados ali, antes um pouco, depois um pouco do flash crash da Covid, eu entrei no Forex e de lá para cá eu venho estudando macroeconomia. Hoje eu não estudo tanto quanto eu estudava, mas eu ainda assim, eu respiro o mercado da hora que eu levanto até a hora que eu deito, eu estou trabalhando com o mercado. Ou seja, operando minhas contas, ou seja, respondendo qualquer dúvida, ou seja, lendo livros a respeito, ou colocando conteúdo aqui para vocês, buscando mais conhecimento, mais conteúdo, e além de outros trabalhos pessoais que eu faço. Então é o dia todo envolvendo o mercado. E hoje eu sei que o mercado é muito grande, todo o tempo dedicado a ele ainda é pouco. Tá? Então, no cenário atual, a gente já está falando do JPY há um tempo. Vamos pegar o JPY agora para falar dele. Acredito que a gente está falando do JPY já tem um tempo. Eu falei, enquanto a política monetária não se alterar, a moeda não altera. Então não adianta. Eu estou falando, ou você compra preço ou você compra por fundamento e preço. Não vai adiantar. Você tem um bom fundamento na moeda, mas ela está no meio do gráfico, não vai adiantar. Você tem um excelente preço no topo e sai uma notícia de taxa de desemprego, tá? Mas o restante dos indicadores, então não vai adiantar. Você tem que ter uma noção muito boa dos indicadores, formar um contexto e aí sim você buscar o preço. A partir daí você leva para dentro da ferramenta MW4 Profit e aí você faz as suas entradas. Neste cenário atual, a melhor coisa é o distanciamento grande de uma ordem para outra. Nesse cenário atual, é melhor ficar até sem operar. Se você não está vivendo do mercado, se o mercado não está pagando suas rendas, nem abra então um gráfico. Não abra o gráfico. Vai viver sua vida. Faz de conta que o mercado não existe. Quando o mercado voltar ao normal, você vai acompanhando por longe. Aí sim você abre o gráfico e volta a operar normalmente. O que é voltar ao normal? É o mercado saber se vai ter recessão ou não, se a Europa vai entrar em recessão ou não, se os Estados Unidos vão entrar em recessão ou não, a política monetária do Japão finalmente atingir a meta louca do Kuroda de inflação, aí sim, o mercado resolveu ir para um lado. Beleza, porque por agora o mercado não tem para lado nenhum. Né? A gente tem que entender isso. Se você tira a expectativa e a especulação do mercado, o mercado não tem para lado nenhum, fundamentalmente falando. Tá? O mercado está totalmente perdido. Tem dias que o mercado está completamente perdido. O mercado desce, vamos falar de S&P, por exemplo. O mercado desce 100 pontos, sobe 100 pontos. Não sabe o que faz. Não pega 2 dias de tendência. Então, assim, por quê? Porque o mercado não está sabendo lidar com o que está acontecendo ainda. As pessoas não sabem se vão para a renda fixa dos Estados Unidos, mas não sabem se vai ter uma outra reserva, uma outra moeda de reserva mundial. O mercado não sabe
se fica na renda variável, porque tem dados bons da indústria, o desemprego, não, as pessoas não estão ficando desempregadas e ainda estão consumindo, então não sei se eu deixo meu dinheiro na renda variável. O mercado não sabe se leva o dinheiro para o CHF, porque lá agora parece que a moeda vai fortalecer, mas o Sambi parece que já meio que desistiu de valorizar muita moeda porque é ruim para a balança. Então o mercado não sabe. E nós, meros mortais, estamos tentando prever cenários, né? Tentando prever cenário, e todo grande investidor, e aí o Mário falou muito bem, vê contexto. Então a leitura de contexto é fundamental para a gente poder se situar. Mas se tem um cara que fala assim, aqui é o topo e aqui é o fundo, vaza fora, não tem como a gente marcar o ponto de inflexão do mercado, o ponto de virada. Isso é impossível. O que a gente sabe é que está em um bom preço, está no bom fundo, está num bom preço de fundo, está no bom topo, está no bom fundo, beleza. Quais são os fundamentos? Qual que é o cenário inteiro de todos os indicadores? Qual que é o cenário, a perspectiva de futuro? O mercado vive 80%, 90% dos preços vendo movimentos futuros da macroeconomia, levantando cenários, tá? Então, se você está nebuloso, não entra. Se está estranho, não entra. O cenário tem que estar claro. Para mim, JPY está nebuloso. O preço está maravilhoso, mas ainda está nebuloso. Euro está nebuloso. Os Estados Unidos, eu não sei quando é que vai ser o ponto de inflexão de virada do dólar. Falava-se em taxa de 2,5%, depois 2,75%, 3%, agora já fala-se 3,15% taxa de juros no final do ano. Veja como é complexo. Então, por mais que a gente estude, a gente ainda não vai conseguir acertar o ponto de inflexão do mercado. Então, a melhor forma de fazer é resguardar. Queria chamar a atenção para quando a gente conversa e fala sobre aporte. O aporte não é só para salvar a conta, é para aumentar o teu ritmo de operações. É para acelerar a sua independência financeira para viver de renda. Não é só para você salvar a conta. Então, quando vai entrar no mercado, tem que ter uma noção de que tem que fazer os aportes não para salvar a conta, mas para aumentar o teu capital investido. Isso eu falo para o mercado de Forex, mercado acionário, fundos imobiliários, renda fixa. A gente tem que ter essa mentalidade de longo prazo. E o JPY, o Willi falou dele em janeiro. Então, assim, é complicado a gente realmente entender o que está acontecendo, porque fundamentalmente falando, o JPY está indo já pro limite, pro máximo, tá? O mercado já está brigando com o próprio Banco Central do Japão, porque o mercado aposta que o BOJ não irá conseguir segurar 0,25 nos títulos por muito tempo. Então daí você já vê que os fundamentos já estão puxando o banco para trás. Agora, quando é que o banco vai desacelerar? É esse timing que ninguém tem e ninguém nunca vai ter. Então é importante se dedicar muito aos estudos para ter uma melhor noção e base para proteger o capital. Proteger o capital é muito mais importante do que fazer lucro. Pelo menos este é o meu ponto de vista.